Talvez eu não esteja preguiçosa, talvez eu só esteja cansada. Tem uma coisa que eu queria conversar com vocês hoje, não como alguém que tem todas as respostas, tá, gente? Mas como alguém que também está tentando entender o que está acontecendo consigo mesma. Eu tenho 48 anos e pela primeira vez na vida eu comecei a sentir um tipo de cansaço que eu nunca tinha experimentado. Não é aquele cansaço de quem trabalha muito durante a semana, nem de quem dorme pouco, nem. Ele é diferente. É como se eu acordasse todos os dias usando uma roupa feita de chumbo. Minha cabeça continua cheia de ideias, sabe? Eu quero produzir, eu quero estudar, eu quero criar projetos, quero gravar vídeos, mas eu quero fazer tanta coisa, mas meu corpo parece dizer assim, ó, hoje não, hoje não. O mais difícil não é o cansaço, é a culpa. Porque eu fui uma pessoa ativa a vida inteira, sempre resolvendo problemas, sempre trabalhando, sempre acreditando que bastava querer. Só que agora parece que querer já não basta, sabe? E isso assusta, porque comecei a me perguntar se era preguiça, né? Se eu estava perdendo a disciplina, se eu estava acomodada, até perceber que talvez a resposta fosse muito mais complexa do que isso, né? Talvez seja a menopausa chegando, né? Talvez seja uma alteração hormonal, talvez seja uma vida inteira carregando responsabilidades, talvez seja o estresse acumulando, talvez seja excesso de trabalho, talvez seja uma exaustão emocional, né? Que foi crescendo silenciosamente, né? Durante anos. Ou talvez seja também um pouco de tudo. E sabe o que mais me chamou a atenção? É descobrir que não só eu, mas muitas mulheres estão passando exatamente por isso, né? Por essas mesmas coisas. Mulheres inteligentes, mulheres competentes, fortes, mulheres que sempre deram conta de tudo e de repente começam a sentir que a energia simplesmente desapareceu. O problema é que ninguém fala muito sobre isso, né? Porque existe uma pressão muito grande, né? Em, em relação à mulher, né? É uma pressão enorme que continua, ela precisa continuar sendo produtiva o tempo todo, né? Como se descansar fosse um sinal de fracasso, como se diminuir o ritmo fosse né, uma derrota. Mas aí eu fico pensando, será que é mesmo? Ou será que colocaram isso na nossa cabeça? Né? Porque o nosso corpo, ele às vezes está pedindo para ser ouvido, né? Para dizer, ui, você está passando do limite. E será que durante tantos anos, né, nós aprendemos a cuidar de todo mundo, mas aí a gente não aprendeu a cuidar de si mesmo, né? A dar atenção para si, para o que o corpo está dizendo. E eu, sinceramente, eu ainda não encontrei respostas para essas perguntas. E talvez nem exista uma resposta única, né? Mas uma coisa eu descobri, gente. Meu desejo é continuar vivendo, né? Minha vontade é de construir, continuar aqui, minha curiosidade continua, né? A diferença é que agora meu corpo parece estar pedindo um outro ritmo, sabe? Ele exige, na verdade, tô pedindo, ele exige outro ritmo. E talvez a maturidade seja justamente aprender que a produtividade é sinônimo de valor. Vocês devem estar ouvindo algo aí no fundo, gente, é a minha filha assistindo um desenho aqui do meu lado, tá? Mas eu espero que não atrapalhe. E que descansar também, a gente pensa que é um pecado, mas eu fico pensando, gente, descansar é uma forma de continuar, porque se você não descansar, você não vai conseguir, né, manter, se manter, né, no ritmo ali produzindo. Então, o descanso ele é uma continuidade, ele faz parte. E que diminuir também a velocidade não significa desistir do caminho. Talvez essa fase da vida, ela não é, chegou o fim, não dou conta de fazer mais nada, não, mas talvez seja apenas um convite para viver de um jeito diferente. Assim, um jeito mais consciente, mais presente, para a gente ser gentil com a gente mesmo, né? A gente prestar atenção na nossa humanidade. Então, gente, hoje eu não gravei esse vídeo aqui para ensinar nada, tá?
estou aqui apenas refletindo diante da câmera e compartilhando com quem ressoar, né. Eu gravei porque eu queria saber se também existe outro aí do outro lado, alguém vivendo também, essas mesmas coisas, sentindo esses mesmos sintomas. Porque você, se você já sentiu um cansaço que parece não passar, é exatamente isso, né, é exatamente isso que eu sinto. E se você se identificou, eu gostaria muito que você falasse comigo, né, deixasse sua história aqui nos comentários, para eu entender que realmente, não é algo que está passando só comigo, para eu realmente ter certeza que muitas pessoas estão vivendo e sobrevivendo, né, sentindo todas essas essas coisas, sintomas. Então, eu venho desejar para você também que você encontre um caminho de alívio, de melhora, que você possa procurar alguém que possa ouvir você, que você possa expressar o que você está sentindo, né? E como eu estou fazendo agora aqui com a câmera, isso é maravilhoso, porque isso traz um refrigério, traz um alívio. E eu espero que você também encontre um caminho. Eu sei que só isso que eu estou fazendo não é o bastante, né? Nesse momento está sendo maravilhoso, mas não é o bastante, né? Eu preciso falar sobre isso, mas eu também preciso colocar em prática o que é necessário para reverter essa situação. Porque eu senti a necessidade de falar isso hoje. Eu falei, gente, isso é algo que não só eu, mas acho que milhares de mulheres que estão nessa faixa de idade que eu estou, né? Dos 40 aos 50, tá vivendo essa transição. Hoje eu acordei às 8 horas da manhã, a minha agenda estava organizada, né? Eu tinha alguns projetos para terminar, vídeo para gravar, livros para estudar, eu queria fazer tudo isso, mas fiquei quase uma hora assim, olhando para a tela do computador, sem conseguir começar, gente. Eu acho que era porque eu precisava gravar esse vídeo. E não era preguiça, não era falta de vontade, era como se algo assim, uma coisa invisível, sabe, uma força estivesse me puxando assim meu corpo para baixo. É mais ou menos isso. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para nós, né? Uma pergunta para a gente ir se perguntando: é necessário? É um direito? Será que é cansaço? Será que é menopausa? Será que é estresse? Não joga para debaixo do tapete, não. Sabe? Será que é excesso de responsabilidade? Será que eu cheguei no momento de puxar o freio de mão? Será que já está na hora de mudar o ritmo? Porque eu fiz essas perguntas e eu tô achando que é exatamente isso que eu tenho que passar a fazer. Olhar para o meu corpo. E aqui é a gente ter essa compreensão, esse amor próprio, né? E simplesmente assim, ver o ritmo mudando aos poucos, sem forçar, né? Sem planejar nada, apenas acompanhar o fluxo da sua energia. Claro que a gente não deve se entregar, a gente tem que só respeitar a nossa, às vezes, vulnerabilidade, porque tem dias que estamos mais vulneráveis. Então, você precisa entender, né, que essa vulnerabilidade faz parte, que tristeza não é fraqueza, que descansar, né, faz parte da nossa caminhada. Então, eu penso que assim a gente vai conseguir ter mais alívio. Eu estou só compartilhando com vocês esses sintomas e essa situação. Eu não tenho aqui uma solução, tá? Eu não tenho aqui uma solução para essa dor, porque, ah, Fran, você ainda não foi ao médico? Sim, fui. Fui ao médico, né? Fui em especialidades, fui no cardiologista, fui na minha ginecologista, né? Eu tô sempre fazendo os meus check-ups, mas é algo que não sai nos exames. É algo que tem a ver com o nosso interior. Tem a ver, às vezes, com o nosso propósito, com nossa missão de vida, com aquele momento de virar a chave. E é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês saibam que vai chegar esse momento, ou chegou para vocês também. Claro que vocês vão fazer de tudo antes, né? Buscar a ajuda médica, buscar a ajuda profissional. Então eu vou deixar aqui, tá? Essa
história que eu tô vivendo, vou trazer outras experiências para vocês, do dia a dia, do cotidiano, da minha experiência pessoal com a fase de vida que eu estou passando. Posso trazer também insights, né? Algumas opiniões para a gente conversar aqui. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui nesse vídeo e assistir até nesse momento. E até mais, até a próxima história.